desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça. Da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana. Em vão plantando o amor, onde o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo, o dragão da guerra soberana, ruge, fere e se destoa. Mas eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente. E eis que surge o Brasil, que valoroso avança, carregando consigo em laureas de esperança o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por Olavo Bilac, na mediunidade de Francisco Xavier, da obra Parnaso de Além Túmulo. Eis que aqui nós nos achamos nesta noite. Uma célula espírita à margem de um caminho e que nos faz lembrar muito da Casa do Caminho, que ficava entre a estrada de Jerusalém e Jericó, a Casa do Caminho, em que Pedro e seus companheiros fundaram depois da passagem de Jesus para o plano espiritual. Antes, porém, tenho que agradecer ao convite. Muito me alegra estar de volta aqui. Preciso agradecer mais uma vez ao nosso Dr. Quirino, que continua um trabalhador da casa, agora um pouco mais distante, mas nós não o abandonamos, de quando em quando estamos buscando o socorro do Dr. Quirino, um especialista no entendimento das tormentas humanas, dos transtornos mentais e conjugados com espirituais, com toda certeza. Práticas espíritas de Jesus. O que vamos alinhar aqui, todos os companheiros conhecem, porque são pontos do próprio Evangelho e princípios da própria doutrina espírita. Mas eu tive um certo cuidado de tentar estabelecer uma correlação entre os ditos e os feitos de Jesus e a doutrina espírita. Nós vimos que Jesus, a certa altura, ele falava que não poderia dizer tudo o que ele desejava. Até mesmo ele utilizava os recursos das parábolas, que era uma apresentação indireta dos seus ensinos morais, da vida além túmulo, mas asseverava que em tempo oportuno ele enviaria o Consolador prometido e que ficaria para sempre conosco. E advém, portanto, a terceira revelação pelos Espíritos diretores, em que Jesus é o próprio Espírito Consolador para trazer, restaurar a pureza do seu Evangelho, que é a imortalidade da alma, comunicabilidade com os Espíritos e a comprovação da reencarnação. Tudo isso estava exposto quando ele esteve aqui pessoalmente para trazer esses ensinos. Com o passar do tempo, esses ensinos foram, sim, deturpados segundo os interesses materiais da religião tradicional. Mas vamos falar um pouquinho dos fluidos em que o espiritismo se baseia. Aliás, tudo aqui se movimenta, nada está parado, nem as partículas que compõem o nosso corpo. Há vibração em tudo. E nas obras de André Luiz vamos encontrar, não raro, ele diz, olha, vamos fazer uma prece para elevar a vibração. Vibração de quê? Vibração da matéria. Que matéria? Invisível. Então, explicam-nos os espíritos da consolidação, da codificação, que há um fluido universal. Há um fluido básico, ou elemento primário do universo. Ou seja, toda a matéria que a gente conhece, desde um pedregulho que esteja ali na grama, até as estrelas, a nossa Constituição tem como base esse tijolinho, que é
o fluido cósmico. E através desse fluido aprendemos que se deriva todos os tipos de matéria. Nós somos muito diferentes de um pedregulho, mas as partículas que estão ali também estão conosco. Curioso? E é interessante que em 2015, um estudo científico conseguiu fotografar essa partícula. Chamavam também os cientistas de partícula de Deus. Por quê? A teoria é que estava em toda parte, mas não dava para comprovar a sua existência. Como sabemos que Deus está em toda parte. Mas atestar cientificamente Deus é muito difícil, a não ser pela lei de causa e efeito, quando a gente olha a vastidão do nosso universo, a inteligência, o roteiro de vida de cada qual. Então nós vamos entender que essa física de partícula faz essa comprovação da existência de que eles chamam de matéria elementar. Chamamos aqui de fluido cósmico ou fluido universal, ou matéria primitiva ou matéria primária, que compõe tudo o que existe. É o ensino dos espíritos. E vem a física de partícula, em 2015, e atesta e comprova essa revelação dos espíritos. Muito que bem. Aí nós vamos encontrar agora numa correlação com Jesus. Jesus, num dos seus primeiros, entre aspas, milagres, ele transforma lá a água num dos melhores vinhos, na boda de Caná, na Galileia. Não foi isso? Jesus, ele está na barca que atravessava o lago, também chamado de Mar da Galileia, de tão imenso que era, e, de repente, as águas e o vento, a tempestade, toma de inusitado aquele trajeto. E Jesus, segundo os relatos de Marcos, ele estaria lá cochilando, por certo estava em desdobramento, algo parecido, e eles temiam perecer naquela embarcação. Daí eles acordam: Senhor, Senhor, comandante, desperta, vamos perecer. Aí Jesus, com toda a calma, olha, e conhecemos esse episódio. Jesus levanta a sua mão, e eis que o vento se acalma, a tempestade silencia, as águas que chicoteavam ali o barco também se tornam mansas e tranquilas. E eles ficam impressionados com aquela transformação instantânea de um fenômeno da natureza. Tanto é que um deles indaga assim: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então vamos vendo Jesus no domínio das forças da natureza, dos fluidos que compõem tudo isso. Forças invisíveis, matéria invisível. De outro momento, nós vamos ter notícia de Jesus que ele começa a levitar sobre as águas, andando sobre as águas. Convida Pedro para que venha até ele. Pedro dá a mão, começa também aquele fenômeno, mas ele fica com medo. Rompe a ligação fluídica, Pedro começa a afundar. Mas como Jesus flutuou sobre as águas, andou sobre as águas, ele também fez uma mudança, uma bolha, digamos assim, na gravidade que compõe o nosso planeta, a força gravitacional. E o que é a gravidade? Nós não enxergamos isso. Só sabemos da gravidade pela lei de Newton, que viu lá uma maçã desprender e que caiu. Falei, mas por que tudo cai? Aí hoje sabemos que tem uma atração pela massa do nosso planeta, né? Tem uma atração de tudo que é material. E nós vamos entender que Jesus, conhecendo também toda essa matéria invisível, que a gravidade, a física de partículas também diz, olha, a gravidade é composta de partículas. Então é uma massa composta de gravitons, ou seja, partículas que ele fez lá, digamos, a dita bolha e se movimentava com tranquilidade
num processo, num fenômeno de levitação, que de outras vezes também tem histórico na doutrina espírita sobre isso, não é? Bom, e algo que é muito impressionante e que marcou muito a vida de Jesus na Terra, que foram as suas curas. As curas de Jesus eram o quê? Instantâneas. Mas como curar feridas de lepra de maneira instantânea? Fazer desaparecer as feridas, as ulcerações da pele. Como fazer isso? E ele fazia. Deixava a pele limpa. Ele devolvia a visão ao cego. Cego de Jericó, Jesus passava com muitas pessoas que o acompanhavam, todos queriam tocá-lo, todos à espera de um milagre, todos buscavam uma certa cura, e o cego ali, à beira do caminho, gritava: Jesus, Jesus, filho de Davi, cura-me. E ele gritava. E as pessoas ali estavam recriminando ele, que ele parasse de gritar, porque eles não queriam que Jesus parasse. E Jesus seguia até determinado local. Jesus para e convida esse cego, o deficiente visual, para que ele fosse atendido. Com seus polegares, ele devolve a visão instantânea para esse deficiente. E ele sai glorificando a Deus e saltando de alegria por ver a sua visão restituída, de modo assim mágico, que até hoje seria para nós isso. Não é verdade? Porque curas instantâneas, além de Jesus, somente Francisco de Assis é que fizera. Nenhum outro seguidor de Jesus conseguiu fazer cura instantânea. Então vejamos bem como isso é algo muito fenomenal mesmo. Há uma necessidade de muito amor para influenciar de maneira poderosa nos fluidos que compõem o nosso ambiente. Ele combina os fluidos cósmicos, essa matéria básica que falamos, agrega fluidos da flora terrestre, do reino mineral, e faz ali uma transubstanciação desses elementos, tornando-o poderoso medicamento para restituir o quê? Exatamente limpar as partículas enfermiças, para que sobre elas, onde tem a matéria elementar, fosse ali imediatamente colocada a matéria saudável, as moléculas saudáveis, para que as células fossem saudáveis. Uma cura extraordinária também, conta o Evangelho, que é o leproso. Um leproso que queria ser ajudado, ele estava acamado e tal, e Jesus estava numa determinada casa, na Galileia, e ele fora descido por um telhado, por uma clarabóia, ali no meio das pessoas. E Jesus faz ali, na presença de todos, uma cura instantânea desse leproso. E aí Jesus diga: olha, levanta, tome a sua cama, seu leito, e vai aos teus, não é? Depois vá ao sacerdote mostrar que você está bem. Ah, mas não fala para mais ninguém. Jesus procurava evitar essa apologia, essa propaganda do que ele fazia, né? Ainda assim não precisava, porque os fenômenos eram tão extraordinários, que nós vamos ver a repercussão dele na vida e no destino do Cristo. Vamos ver mais além. E outro fenômeno também de cura instantânea é da sogra de Pedro, em que ela estava acamada com febre alta, ele impõe as mãos e ali a febre passa, também instantaneamente. Como alguém pode afastar uma febre apenas com imposição de mãos, né? Então Jesus fazia isso com tranquilidade. Depois ela se levanta, começa a servir a todos ali, e serve, ajuda e põe alimentos. Estava bem disposta.
Então são alguns exemplos, e tem outros tantos que vocês vão se recordar. Apenas para dizer que esses fenômenos de instantaneidade demonstra poder e força de um Cristo que construiu o sistema solar. Ele construiu desde a estrela Sol e os planetas. Toma, como diz Emmanuel na obra A Caminho da Luz, Jesus toma nas mãos a poeira cósmica. E dali ele começa a fazer um movimento, numa força ciclópica, que vai numa rotatividade, agregando toda a poeira cósmica dessa nossa região, que é calma, considerada calma astronomicamente falando. E chega num ponto de saturação de tanta força e um aquecimento tão extraordinário de milhões de graus, e que há uma grande explosão. E essas partes são lançadas até alguns bilhões de quilômetros, e aos poucos vão se agregando, essa matéria se agregando e formando, portanto, os planetas, do qual a Terra é filha. A Terra é filha da matéria solar. Desde Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, até Plutão e outros mais que possivelmente pode ocorrer, todos são advindos dessa explosão. Uma estrela que tem 1.300.000 quilômetros de largura. E o Cristo é responsável por essa constituição. É o engenheiro celeste. Imagina o quanto ele não sabe de matéria. Matéria invisível, que é o que segura tudo isso. A força gravitacional é que mantém as esferas suspensas no espaço. E Deus, com todo respeito, ele é um ser um pouco, entre aspas, exagerado. Porque a estrela, como o nosso Sol, que tem 2 bilhões e 400 mil quilômetros de largura. Como 2 bilhões de diâmetro, uma estrela? Quanta matéria não tem ali? Essa estrela, se fosse colocada no lugar do Sol, ela chegava até perto de Saturno. Todo esse espaço do Sol até Saturno, que fica praticamente a 2 bilhões de distância, de quilômetros, pegaria todo esse espaço. Então nós não temos ainda capacidade de compreender o universo material. Por isso Jesus ele é parcimonioso nos ensinos da ciência, porque nós precisamos mesmo do aprendizado da lei moral, não é? Embora a ciência nos ajuda a compreender que Deus, ele existe. E sem ele não se explica o universo. Sem ele não se explica o colossal universo. Não é? E nós que estamos já de algum tempo estudando o Evangelho, nós já temos esta certeza. Mas sempre é bom que a gente pegue o viés científico, porque além de validar as obras de Kardec, que é os ensinos dos Espíritos, que na verdade não precisaria de validação alguma, mas é bom que a gente tenha essa validação, porque atesta a seriedade, a veracidade de tudo que foi revelado no século XIX, que não tinha sequer a parte embrionária da ciência do agora. Bom, seguindo um pouco mais, nós vamos lembrar agora em que Kardec pergunta aos espíritos, se eles nos influenciam. Aí eles respondem, olha, na verdade, é eles que vos dirigem. Então os espíritos nos dirigem numa como é que chama? Numa linguagem que ela não é exagerada. Porque onde estão os espíritos? Não é mais correto dizer no além, no mundo espiritual. O mundo espiritual começa aqui, onde nós estamos. Começa aí ao seu lado. Um palmo além de você, já começa o mundo espiritual. Nossos entes queridos estão aqui, participando dessa palestra. Nossos homenageados da noite, os dirigentes
que se antecederam a nós no mundo espiritual estão aqui também, seus familiares. Então nós estamos dentro do além. Nós estamos dentro do além. Mas não percebemos o além como gostaríamos de perceber, porque ele é constituído de uma matéria invisível aos nossos olhos, mas que só vemos em circunstâncias especiais, seja na hora do desdobramento pelo sono, ou às vezes quando cochilamos e estamos nos afastando levemente, né, o perispírito do corpo, ou ainda nos rasgos mediúnicos, em sessão mediúnica, que eles permitem a vidência para melhor conduzir essas reuniões. Né? Então todos nós, de alguma forma, vemos e nos comunicamos com os espíritos todos os dias. Nossas casas, nossos lares são visitados muito, todos os dias, por amigos espirituais, pela parentela espiritual, somos visitados. Porque fazemos amigos. Aqui na Terra nós temos amigos. É certo que hoje não se tem mais, infelizmente, o hábito das visitas, não é? Mas os espíritos nos visitam, eles consideram isso importante. E é muito bom. E às vezes alguns, até aparentemente estranhos, chegam e olham, nos admiram assim e saem. A gente não conhece, mas eles fazem isso. Porque nós estamos engajados numa causa espírita. Quando a gente diz, olha, fulano, põe meu nome lá no centro, por favor. Né? E você põe o nome, nós colocamos o nome. Mas quando você colocou aquele nome ali, isso é sério. Isso entrou para o cadastro do centro espírita. E o parente desencarnado desse enfermo, ou torturado por algum desconforto, esse parente desencarnado vem para acompanhar, depois vai visitar quem orou, quem colocou o nome, e as amizades vão acontecendo. Isso é espiritismo. Isso é o congraçamento espírita. Jesus já dizia que os seus seguidores seriam conhecidos por muito se amarem. E cada um de nós expressamos o nosso amor de alguma maneira, dentro da sua maneira de ser, da sua maneira de viver. Nós expressamos o nosso amor. Por outro lado, eu acabei esquecendo de agregar, nessa percepção dos espíritos, todos nós somos médiuns. E na tradução literal do Livro dos Espíritos, ele coloca assim, do Livro dos Médiuns, na verdade, ele coloca assim, todos nós somos mais ou menos médiuns. É um pouco estranha essa tradução. Ou é ou não é, mais ou menos médiuns fica difícil, né? Mas a tradução quer dizer que todos nós percebemos aos espíritos, que é o plano espiritual, em algum grau. É por isso que ele coloca, temos alguma percepção, algum grau de percepção do mundo espiritual. Por isso, sim, somos médiuns, sem dúvida nenhuma. Porque é o nosso perispírito que percebe aos espíritos e ao mundo espiritual. E percebe somente quando o perispírito se afasta um pouco da indumentária corporal, que é, sim, muito grosseira, e inibe essa sensibilidade, inibe essa percepção do que falamos aqui. Bem feito. Dito assim, nós vamos acabar de entender que nem sempre são os amigos espirituais e a parentela que nos visitam. Nós temos entre esse mundo os desafetos. É muito raro quem não tenha desafetos, seja dessa existência. E muito, com maior razão, de outras vidas. Porque há quantos e quantos séculos estamos rumando, não é? Com muita luta, altos e baixos, avanços e recuos, para uma ascensão espiritual, uma evolução do espírito. E aí, no Livro dos Médiuns, Kardec faz aquela classificação de que há, por afinidade negativa, a obsessão simples.
a fascinação e também a subjugação, que são relações desconfortáveis, que inibe a nossa iniciativa, e a depender de cada uma delas, nós vamos ter uma influência que ela é perniciosa, digamos assim. Mas vamos ficar com a subjugação, para que a gente possa entender mais esta ênfase de que Jesus fazia no seu messianato. Então, na subjugação, os espíritos explicam que há um domínio do espírito sobre o encarnado. E o domínio é no aspecto mental. Planta ali pensamentos, como se fora da própria pessoa. E ela, naquele contubérnio, naquele sofrimento, ela não consegue distinguir o pensamento do espírito e o dela. Ela entende que aquilo lá é o que existe. E mais, eles atuam também na parte neurológica, na parte nervosa, cujo comando está o quê? No cérebro, na parte do centro nervoso cerebral, aquele que é responsável pelos movimentos da respiração, movimentos musculares, chegando ao ponto de poder atrofiar um braço, atrofiar uma perna, ter dificuldade respiratória, uma série de neuropatias, que até hoje a ciência faz o diagnóstico dessas neuropatias, mas que na verdade tem um componente espiritual. E aí, nós vamos ver agora com Jesus como ele lidava exatamente com esses casos de subjugação em que causava uma enfermidade física na pessoa. Então aí foi um desafio e uma afronta para os sacerdotes do judaísmo, que seguiam ali a lei mosaica, e eles eram mais políticos do que religiosos. Eles eram os governantes do Templo de Jerusalém. E esses governantes reuniam em si poder religioso, poder político. Eles eram, digamos, ligados diretamente à subjugação romana, e ao mesmo tempo eles tinham a administração das cidades de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, como se foram governadores, administradores, prefeitos. Então ele reuniu essas três coisas. E o que prevalecia era a questão material. E com estas questões que Jesus começava a produzir de maneira assombrosa e de maneira de um volume grande de fenômenos, isso acabou incomodando a esses governantes. E aí nós vamos ver como não incomodaria se uma mulher encurvada, há 18 anos, estava ali a um sábado numa sinagoga e Jesus também presente. Fariseus, aqueles seguidores do judaísmo, tantas pessoas, e Jesus olhou para ela e disse, falando já para a entidade: retira-te desta mulher. E ela teve um espasmo e ela endireitou a sua coluna ali naquele momento. Aí o próprio chefe da sinagoga chamou a atenção do Cristo. Espera aí, hoje é um dia de sábado. Que ela venha, que as pessoas, para serem curadas, venha de segunda a sexta. Aliás, de domingo a sexta, menos no sábado. Aí Jesus também, de uma linguagem, segundo consta do Evangelho, ele diz: é uma postura hipócrita, porque vocês também soltam os seus animais para o pastoreio no sábado. Aí alguém disse: mas isso é feito. Se está expulsando um demônio, isso também
é uma ação do demônio. Então Jesus vai e continua a explicar, mas espera aí. Se for o demônio que está fazendo isso, expulsando o demônio, ele está dividido na sua própria casa. Então não seria mais fácil Deus libertar essa senhora depois de 18 anos sob o aprisionamento de um demônio na linguagem tradicional da Bíblia, que se referia a esses obsessores, a esses espíritos sem conhecimento, que a gente sabe que são nossos irmãos, e que eles vão sair desta postura de espíritos que se envolveram num primitivismo, que deformaram, que perderam a forma humana, e que por uma situação de culpa e de auto-hipnose, transformaram-se em figuras com as características daquilo que se convencionou na Idade Média e desde Jesus, falar em demônio. Mas são espíritos que se perderam no tempo, em processos de grave vingança, e daí perderam-se. Mas há em tudo um tempo de arrependimento. E quando se começa a ter os primeiros sinais de arrependimento, esses espíritos são trazidos para serem trabalhados, serem modificados, recebendo em abundância o ectoplasma humano, para que essa forma vai sendo quebrada, vai sendo reconstituído o seu perispírito numa reencarnação sem que ele nem possa, talvez, conhecer, planejado pelos espíritos superiores. Às vezes até reencarnações muito curtas, tão só com o objetivo de modelar novamente o aspecto humano desses espíritos. Não é? Por isso não devemos temê-los, não devemos julgá-los, são nossos irmãos. E temos que dizer com franqueza que o amamos, que nós os amamos. Eles não gostam disso. E eles se enfraquecem quando ouvem isso. Eles não esperam ouvir isso. Porém, quem faz a mediação de tudo isso não somos nós. São os espíritos amigos, os espíritos superiores, que dirigem as mediunidades. Nenhuma mediunidade em curso, em trabalho, se basta por si só. Ela é trabalhada por uma equipe de benfeitores. Um único médium e depois o médium integrado num chamado corpo mediúnico, como denominou André Luiz para uma reunião coletiva. Depois ainda fala aqui sobre um endemoniado da sinagoga. Deixa eu ver aqui. Esse aqui da sinagoga, ele fora estupenda essa cura que Jesus fez, no sentido de afastar a entidade obsessora que subjugava esse indivíduo. Ele era mudo e também cego. Vivia, portanto, em uma cama. E ali, na presença de muitos fariseus, numa sinagoga também, lá de Cafarnaum, repito, e era sábado também. Sempre coincidia de serem de sábado esses eventos. E ele diz: eu curo você, afasta daqui, porque o próprio espírito que subjugava falou: o Senhor, que é filho de Davi, o que quer conosco? Fazendo um desafio. Só que Jesus tem uma técnica de impedir que o obsessor fale, porque ele não queria. Porque os obsessores sabiam bem quem era o Cristo e o que ele estava fazendo ali e o que ia acontecer. Então Jesus não permitia que eles antecipassem nada, a não ser o que já estava escrito nas profecias, que Jesus haveria de perecer pelas mãos humanas, em razão dos seus ensinos que não foram aceitos. Então ele faz a cura
devolve a visão, e também o mudo falou. Como o mudo falou? Tão conhecido na comunidade, e ele falou. Então isso também foi um fenômeno extraordinário, que isso rompeu as fronteiras de Cafarnaum e foi chegando sempre em Jerusalém, junto aos sacerdotes que ali estavam, que administravam o templo, como falamos. Os fariseus colocavam ali ainda mais combustível nessa fogueira das vaidades daqueles que se travestiam de religiosos, mas eram apenas homens políticos e representantes, entre aspas, oficiais de Deus. Então não aceitava que um Cristo, que se dizia filho de Davi, filho de Deus, viesse fazer essas curas, e eles não conseguiam curar nenhuma febre. Então, eles se sentiram incomodados, ralados de inveja. Essa é a verdade. Ralados de inveja de Jesus. Né? E vai. E chega num ponto que eu acabei me antecipando, em que eles começaram a colocar uma espécie de etiqueta para ver se colava em Jesus. Que Jesus curava, mas era em nome de Beelzebul. Então, ele curava, mas ele também tinha parte, entre aspas, com Beelzebul, que seria considerado o chefe dos demônios. E aquilo tentava se passar. É claro que Jesus seguia o seu messianato, curando, amando, servindo e sendo humilde sempre, buscando aos pobres e atendendo aos aflitos, aos sofredores do caminho. Né? Então nós vamos vendo que isso é incrível. Em seguida, estamos rumando aqui para uma parte conclusiva. É bem interessante esse aspecto quando no Livro dos Espíritos fala sobre o fenômeno da letargia e da catalepsia. O que é isso? Na letargia e na catalepsia, o que ocorre? O espírito, ele fica desligado do corpo, ele quer voltar, ele está ouvindo ao seu derredor o que se passa, mas o corpo não obedece, ele não consegue. É um fenômeno um tanto desesperador, que o espírito quer retomar o corpo, encarnado, claro, mas ele não consegue. E às vezes sente algum tipo de insensibilidade no corpo. Só que na catalepsia, que é um grau mais acentuado, também chamado por isso de morte aparente, onde os batimentos cardíacos ficam bem tênues, bem devagarinho. A respiração também fica bem tênue, bem devagarinho. E que, se é possível mais, constatar isso com o tetoscópio, esses equipamentos que naquela época não tinha. Então eram dados por pessoas que morreram. E um dos casos que é citado é o filho da viúva da cidade de Naim. Diz que Jesus chegava perto do portal da cidade e vinha um pequeno cortejo, a viúva ali sendo consolada pelos judeus, pelos religiosos da sinagoga daquele local, e ele disse que parasse por um momento o cortejo, e ele bateu lá para que se abrisse o lençol e disse, era um rapaz, menino, levanta-se, levante-se. E o defunto sentou ali, naquela maca que eles conduziam. Sentou-se, para o espanto geral. O féretro seguia, mas Jesus o interrompe. O jovem se levanta e Jesus o entrega para a mãe, a chamada viúva da cidade de Naim. Esse é um fato contundente que esses seguidores do mosaísmo, ligados, portanto, ao sacerdote de Jerusalém, logo também fizeram propagar essa notícia, tido como um milagre, como fenômeno.
Então aumentava a inquietude desses sacerdotes, a que mencionávamos aí na gestão, digamos, da religião, da política e da administração do Templo de Jerusalém. Outra situação também é do chefe da sinagoga de Cafarnaum, a filha de Jairo. Então, Jesus é chamado dizendo que a filha de Jairo teria morrido. Então, pediram que Jesus fosse até lá. Chegando próximo da casa, nós já ouvimos essa passagem, regurgitava de vizinhos, de pessoas chorando, lamentando a morte da garotinha. Aí Jesus adentra ao quarto, pede ao senhor Jairo que peçam às pessoas que se retirem, que fiquem só os pais da menina, João, Pedro e Tiago, com ele. E aí ele estende as mãos e Talita cumi, menina, levanta-te. Há uma ordem e a imposição de mãos. O influxo do seu magnetismo poderoso pôde romper exatamente aquele estado de catalepsia em que o espírito pôde retomar o corpo. A menina senta-se à cama, para a alegria dos pais. E ele recomenda aos pais, ao que se passou aqui, nada diga a quem quer que seja. Mas é claro que nem precisava dessa recomendação. Se os vizinhos viram, choravam e lamentavam pela morte da menina. E agora a menina estava ressuscitada, na expressão dos evangelhos que fora cunhado por tal expressão. E vamos aprender ainda numa lição magistral que fora, digamos, a gota d'água em que, a partir daí, Caifás, que era o sumo pontífice, sumo sacerdote de Jerusalém, começou a planejar a morte de Jesus. A partir da ressurreição, entre aspas, de Lázaro. Então, os amigos estavam distante de Betânia, da vila de Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria, esses três irmãos, residiam, e chegavam notícias que Lázaro estava enfermo, que ele que precisava ir, que não sei o que e tal, e faziam 2 dias que ainda ele se demorou para depois ainda se dirigir lá e ainda chegar, porque era tudo a pé naquele tempo, e era distante onde eles se achavam até a vila de Betânia. E quando ele chega lá, encontra Marta chorando muito, e depois ele conversa com a irmã relata, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já está sepultado há 4 dias. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Né? Depois ele pede para Marta chamar Maria, em um local mais reservado para conversarem os 3. E Maria também sai correndo para conversar com Jesus. Diz a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, mas vamos até lá. Aí foi. Só que na casa de Maria e Marta, estavam lá também vários judeus, vários fariseus, que tinham o hábito de levar consolo para uma casa enlutada. E daí, quando Jesus começou a se dirigir lá para uma certa abertura, uma espécie de caverna, e todos resolveram seguir Jesus, pela curiosidade. Aí havia uma pedra na abertura, e ele pediu que se removesse a pedra. Aí a própria Maria disse, não pode fazer isso, que já cheira mal. Há 4 dias que está aí, sepultado. Jesus disse, mas vamos crer em Deus e vamos pedir. Ele não garantiu que ia acontecer nada, mas ele foi lá e ao relato que já sabemos, Lázaro, venha para fora. E Lázaro senta lá na pedra e vem para fora, atados de várias tiras, várias faixas, com os condimentos, com as ervas que eles colocavam na época. E para o espanto geral
de todos. Quando os judeus que ali estavam relatam esses fatos, estupendo, com toda certeza, aos sacerdotes do judaísmo, do Templo de Jerusalém, o Caifás já começa a organizar que Jesus deveria perecer para salvar o Estado de Israel. Porque do jeito que estava indo, Jesus ia ter uma hegemonia, uma preponderância perante os romanos. E eles iam perder a função de administradores, a função política que eles detinham. Então, a partir daí, começaram a organizar a prisão de Jesus. Então, nós vamos compreender que a inveja do ser humano, ela mata. E nós vamos observar que Jesus, a despeito de fazer todos esses benefícios para a humanidade, que for atestado pessoa por pessoa, não foi de ouvir dizer. As pessoas se levantaram dos seus túmulos. As curas foram instantâneas. Jesus, ele levita sobre as águas, anda sobre as águas, silencia o vento e a tempestade. Jesus transforma a água em vinho. Então tudo isso era incompreensível. E até hoje seria para nós. Mas ser incompreensível é uma coisa. Agora, hostilizar, porque eu não faço e aquele está fazendo, então vamos destruir aquele que está fazendo, porque assim eu vou ficar bem. Talvez é um processo que a gente esteja vivendo hoje e a gente não se dê conta de talvez desconstruir pessoas, desinstalar pessoas que às vezes não gostamos, ou que eu julgo que possa ser melhor que eu procuro desconstruí-la ou desinstalá-la de um meio social, porque eu acho que eu mereço estar no lugar dela ou coisa que o valha. Nós vivemos esses tempos estranhos de competitividade, de narcisismo nas redes sociais, que tem, claro, o seu lado bom de integração de pessoas, mas é uma integração de superficialidade, onde não há a profundidade. Estamos cá, na casa espírita. Estamos cá à beira do caminho, tal qual a casa do caminho de Pedro fora erguida pelas mãos vestutas de Pedro e seus apóstolos. Foram ali que eles copiaram, eles copiaram e escreveram, quero dizer, nos pergaminhos, os ditos e os feitos de Jesus, constituindo os evangelhos. De Marcos, Mateus, João e Lucas, em que há uma semelhança tão grande desses textos, escritos por pessoas distintas, às vezes até em locais diferentes, e depois, mais tarde, pelo apóstolo Paulo, que não há contestação histórica. Eles são considerados legítimos. Então, é uma obra extraordinária, em que nós devemos regozijar pela prodigalidade do Cristo, de ter feito o que fez, de ter deixado, de ter permitido, e com certeza intuído a esses apóstolos de escreverem, como escreveram, e das 14 cartas de Paulo de Tarso que foram contempladas, atestadas como legítimas pelos historiadores e que estão no Novo Testamento. Havendo lá momentos claros de que Paulo de Tarso ele fora intuído, dirigido pelo próprio Cristo. Porque afinal, isso precisava estar documentado para a história geral. Mas o que ficou, e Jesus foi tão grande, que ele nem coube dentro da história, e que seu nascimento marca época antes e depois do seu nascimento. E cá estamos. Vem a doutrina espírita e ela vai convalidar
numa luz de ciência, de filosofia e do próprio Evangelho, o que Jesus fizera. Tanto que o Espiritismo vem dizer o quê? Que é importante a nossa transformação moral. Que a gente seja pessoas de bem. E coloca a caridade como ponto alto, como pilar central da lei moral. Porém, essa caridade não é tão simples assim. Não é simples. Talvez nós não entendemos ainda essa expressão de caridade. Né? Onde Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo diz, olha, se eu tiver a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu tiver o dom da profecia e não tiver caridade, nada sou. A caridade, ela não é soberba, a caridade, ela é amor e tal. E foi falando assim. Então, ficou claro que caridade não é o fato de dar algo a alguém. Será que não? Será que não? Aí vem Jesus, naquela passagem do chamado do moço rico, que pergunta a ele, Senhor, vós que sois bom, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Aí ele fala, olha, honrar pai e mãe, cumprir os mandamentos e tal, foi falando para ele. Aí o moço falou, então, mas eu já faço tudo isso. Falou, então, mas então você vá, venda os seus bens e distribua esses bens aos necessitados. E o moço ficara triste, porque ele era apegado aos bens materiais e não tinha esse desprendimento para ter essa distribuição do seu patrimônio. Então nós vamos ver que fora da caridade não há salvação, ela engloba, assim, claro, as virtudes, especialmente a compaixão. Se colocar no lugar daquele que necessita. Dar-se a esse necessitado. Mas sem nenhuma nota de superioridade moral, material, nenhuma. Aí Emmanuel nos explica, ainda que já conquistemos algum tipo de virtude, nós temos que dar um jeito de, digamos, diminuir isso ou esconder isso. Temos que fazer isso para não ofender ao outro, não nos colocarmos como, entre aspas, pessoas maiores, melhores. Porque quem somos nós na realidade? Sabemos muito pouco sobre nós. Sabemos o que nos permite saber. Então, o sentimento que os espíritos têm dito sempre, há uma necessidade de cultivar o sentimento. Porque cultivar o sentimento é mais fácil do que cultivar o pensamento. O pensamento é um corcel, um cavalo solto em campo aberto. Ele está sempre correndo. E não há fronteiras para um cavalo assim. Não há fronteiras para um pensamento contínuo que nós tivemos o direito de ter. Nós pensamos e pensamos sem parar. Agora, é claro, a cada imagem, a cada pensamento, uma imagem. A cada coisa que eu possa ver, onde eu estou a andar, há sugestões, há estímulos externos para eu pensar. E aí eu fabrico uma imagem, e outra, e mais outra. Nós pensamos por imagem, não é texto. Nós fotografamos as imagens. E essas imagens vão tomando formas de matéria mental que está em torno do meu cérebro. E por isso os espíritos veem o que pensamos. E exalamos odores daquilo que sentimos verdadeiramente, do que somos. Aqui na Terra nós temos uma carteira de identidade e colocamos uma roupa verde, outro dia vermelho, outro dia azul, e temos lá o RG, que é a nossa identificação. Mas aos espíritos, nós estamos sempre desnudos, porque ao entorno de nós há um campo de matéria, chamado de eletromagnetismo. Esse campo de matéria é tomado de partículas que ficam fazendo
aquela volta em torno do nosso corpo e passando o seu eixo aqui no meio. Entra aqui na cabeça e sai pelos pés e vai fazendo esse movimento, como é um magneto terrestre. Quando a gente vê no Polo Norte, principalmente, as chamadas auroras boreais, em que são tantas partículas de fótons e elétrons que a gente vê as cores, verde, vermelho, azul, e nós vemos essas partículas caminharem à velocidade da luz. Então somos também um magneto. E isso flui, reflui, o dia todo, de acordo com o que sentimos, de acordo com o que pensamos. Então por isso não adianta a gente dizer, Senhor, Senhor, né? E a gente vai entrar no reino de Deus, não é isso? Claro. Ninguém também sonha em entrar no reino de Deus, mas ter identificação com o bem, com o amor. Então nós vamos entender que essa caridade dita, escrita e resumida por Allan Kardec, fora da caridade de nossa salvação, é o bem, é o sentimento que a gente tem. É o respeito que nós necessitamos ter pelo outro. Isso é notado pelos espíritos. Isso é notado pelo parente espiritual daquele que você respeitou, daquele que você acabou dando lá, que seja uma moeda. Quando você dá uma moeda para alguém, parece que não é nada, e não é. Mas é muita coisa. Eu tive uma oportunidade algumas vezes de ir até Uberaba, lá no Chico Xavier. Tive contato com ele na própria casa dele algumas vezes, quando fundávamos a Ave Cristo. E ele ia aos sábados às 15h, lá no terreno chamado no bairro Pássaro Preto, onde havia lá o abacateiro. Acho que o Adalto vai lembrar dessas descrições. Havia o abacateiro, onde ele fazia o evangelho ali com algumas pessoas do centro. Depois ele ia para um coberto de zinco lá, tinha um giralzinho de madeira, ele colocava um saco de moedas e depois um saco de pães. E dali as pessoas passavam pela fila. Então recebia o pão, depois o Chico colocava uma pilha de moedinha na mão da pessoa, e colocando. Eu falava assim, mas o que vai resolver isso, né? Moedinha, naquele tempo não valia quase nada, né? Não é hoje que R$1 vale bastante, 50 centavos vale alguma coisa, vale bastante também. E vinha lá aquelas moedas de 5 centavos, de 2 centavos, e vinha, ele colocava. Eu ficava penalizado, né? Eu achava até que era uma atitude ingênua. Claro que depois a gente vai crescendo, vai estudando, e eu falei, nossa, as pessoas recebiam muito. A cada pessoa que ele fazia isso, ele estava dizendo, você existe para mim. Toma aqui, ele. Claro que ele falava, Deus te abençoe, alguma coisa assim. E a equipe de benfeitores ali tratando dessas pessoas. Enquanto elas estavam perto do Chico, enquanto recebiam pão, e enquanto recebiam umas moedinhas. E quando você diz bom dia para alguém, que às vezes também há situações que as pessoas ouvem e não respondem, ou boa noite e não respondem. Mas quando você diz para alguém, bom dia, e aí, oi, como vai? Você está dizendo, você existe. Parece que é estranho, mas é importante. Você existe. E quem levanta nessa teoria, essa condição, Jacques Lacan, que é um psicanalista francês que deixou esse legado de que somente uma outra consciência pode confirmar que eu existo, a minha consciência. Então, quando cumprimentamos alguém, olhamos para alguém e falamos de maneira alegre, esboçamos um sorriso, estou dizendo, você existe. Quando alguém nos cumprimenta e você não fala nada, isso é muito desagradável espiritualmente para a pessoa. Nós não estamos numa ilha, não estamos separados, ainda que não dissemos nada, ainda que, digamos assim, nos isolamos, entre aspas, não estamos isolados. Neste laboratório vivo da natureza, estamos todos envoltos em fluidos. Fluidos, no conceito de Allan Kardec, fluidos, na verdade, não são fluidos que se tratam, e sim é matéria invisível. Ele faz essa explicação em A Gênese, que os fluidos foi uma nomenclatura adotada ali, a falta de outra melhor, no século XIX. Mas
Allan Kardec, na visão futurista que ele tinha, na intuição dos espíritos, ele já falava que os fluidos era, na realidade, matéria invisível. Aí vem a física de partícula e diz que o pedregulho ele tem tantas micropartículas e que vibra ali a matéria de Deus. O fluido cósmico elementar é a base, é o alicerce daquele pedregulho, como é dos nossos ossos, da nossa estrutura física, como é da Terra, como é de tudo que é matéria no espaço. As estrelas, os planetas, onde houver matéria, algum tipo de matéria, a visível e a invisível, esse tijolinho está presente. Matéria de Deus. O tijolinho pelo qual ele constrói o universo. Então o ensino moral do Espiritismo, ele vem falar exatamente da caridade e da necessidade da nossa transformação moral. E Jesus, ele proclama a lei do amor. Pelo amor. Sempre o amor. O perdão. A paciência. A justiça. A renúncia. A humildade. Mas ele não proclama tão só. Ele vive essas expressões. E depois, agora, nós vamos chegando efetivamente ao final. E trouxe aqui, quando na Terra acontecia o terceiro dia da crucificação de Jesus, em que João e Cleófas, eles caminhavam por uma estrada de Jerusalém até um vilarejo chamado Emaús. E eles vinham conversando ali sobre os fenômenos que estavam acontecendo aqueles dias. E falavam também desse terceiro dia. Já chegava para eles que Maria de Magdala e uma outra Maria haviam ido ao túmulo de Jesus, encontraram vazio, e eles também foram até lá e viram vazio esse túmulo. E ficava aquela interrogação que Jesus teria ressuscitado, etc. As desconfianças, as incertezas daquele momento. E se aproximou dele, dessa dupla, um outro viajante, que começou a dizer: mas do que vocês estão tratando? Mas de que lugar você é? De que país você é? De que nação? Porque você não acompanhou esses dias? Aí esse estrangeiro fez que não sabia, e eles foram relatando os acontecimentos, tal qual se diz sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus no terceiro dia. O ressurgimento de Jesus. Né? Aí chega a esse ponto, chega na entrada da cidade. E o estrangeiro faz o quê? Menção de seguir adiante. Aí Cleófas diz: Senhor, já se faz tarde. O dia declina. Entre conosco. Fique conosco. E o estrangeiro atende. Aí vão até uma estalagem, pedem lá alguns pães, e o estrangeiro toma a iniciativa de abençoar o pão e partir. Quando ele faz aquele gesto e vai entregar os pedaços, eles notaram que só Jesus fazia aquilo. E quando eles tentam firmar a vista e reparar o estrangeiro, Jesus desaparece da visão desses dois seguidores, João e Cleófas, na estrada de Emaús. Eu acho que cada um de nós temos um pouco de João e de Cleófas nos tempos que vivemos. Talvez nós podemos dizer com muita sinceridade: Senhor, fique conosco. Os tempos parecem no acaso. O tempo declina. Fique conosco. Ampare-nos, abençoa-nos, para que possamos seguir a projeção da nossa vida com as pessoas que amamos e aquelas que devemos amor. E Jesus atende. Ele tem um ministério enorme de mensageiros que nos assistem. E que devemos ter essa convicção e essa certeza. Conversar com eles,
pedir. Jesus fazia questão que as pessoas pedissem, ainda que ele visse a enfermidade à amostra. Ele perguntava sempre: o que queres que eu faça? Por que ele fazia essa pergunta se ele estava vendo? Ele via até enfermidades invisíveis. Por quê? Porque ele queria que o indivíduo atraísse o fluido curativo. Quando ele diz: que cure, Senhor, que me cure, ou que me livre da lepra, ao falar, ele está atraindo os fluidos salutares que emanavam do Espírito de Jesus. Nós não pegamos os fluidos como posso pegar essa folha. Eles são invisíveis e eles movimentam, eles flutuam entre nós. Mas o nosso pensamento pode fazer isso. Por isso a nossa fala é muito importante. Que nessa noite, o Senhor dos nossos destinos nos abençoe, nos ampare e que essas notas de espiritualidade que a gente tentou organizar possa nos remeter a essa convicção de que Jesus continua conosco. Que o Espiritismo vem nos explicar Jesus. E o Espiritismo vem dizer todos os ditos e os feitos de Jesus. Ele vem reeditar a figura de Jesus, mas por uma coletividade de espíritos. E mais que isso, compartilham conosco o dom da mediunidade que cada um de nós a temos em algum grau. E mais que isso, Jesus assevera em certo momento que todos nós somos deuses e que é preciso, portanto, brilhar nossa luz. Também temos que ter essa convicção. E as coisas vão mudar quando temos essa convicção. Vamos dormir melhor, vamos ter menos ansiedade, porque o tempo é de intranquilidades, o tempo é de transtornos em todas as áreas da vivência humana, desencontros. Há evidente, digamos, a transição planetária, mas a transição é conosco. Que possamos abraçar o Cristo como Ele nos abraça. Abraçar aos benfeitores como eles nos abraçam. E lembrar de Jesus, que fique conosco, porque a noite declina e que nos atenda, que ceie conosco, que compartilhe o seu pão da esperança, da caridade, do perdão e do amor, porque esse é Jesus conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos.